Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 33ª aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula: Química Geral Inorgânica, Físico-Química e Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda encontra o bloco 4, que são as dicas do amigo, orientações de estudos, links interessantes e uma série de listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, resolve no conforto do celular e na sequência a gente posta videoaulas para você conferir a sua resolução com a nossa, de modo que você possa aprender química aí de uma maneira completa, ok? Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a aula em que nós daremos continuidade ao estudo do equilíbrio químico, onde a gente vai falar um pouquinho sobre pH e pOH. Na aula passada, a gente trabalhou com o equilíbrio da água, o tal do KW, não sei se você se recorda. Se você não se lembra, por favor, entre aqui na playlist do bloco 2 e assista todas as aulas de equilíbrio químico, tudo bem? A gente falou o quê? A gente falou que quando a gente tem lá a água, ela se auto-ioniza, formando H+ e OH-. Olha só quem está aqui, a auto-ionização da água. E lembra que a gente comentou que o produto dessas concentrações era a constante de ionização da água, ou seja, o KW, que era da ordem de 10⁻14 quando a temperatura fosse de 25 graus Celsius. Com essa ideia, a gente trabalhou o conceito de meio ácido e meio básico. Meio ácido é aquele em que a concentração de H+ se eleva. Uma vez que esse valor é uma constante, a concentração de OH- vai diminuir. O meio básico, a concentração de OH- eleva e a concentração de H+ diminui. Tudo bem? A gente chegou nessa expressão aqui. Logo no início do século XX, um químico dinamarquês de nome Søren Sørensen, ele estava estudando fermentação, fazendo o teste de controle de qualidade de fermentação em processos biológicos. E ele estava trabalhando justamente com esse conceito de acidez e basicidade. E o que ele percebeu? Ele percebeu que os valores com os quais ele estava trabalhando, os valores com os quais a gente trabalha quando a gente fala em meio ácido, meio básico, são sempre valores muito pequenos, da ordem de 10⁻², 10⁻3, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻13. Então são valores muito pequenos de concentração. E para a gente fazer conta, para a gente trabalhar matematicamente, é ruim trabalhar com números muito pequenos, com números decimais. Então o que esse cara propõe? Esse cara propõe uma forma de deixar essas concentrações pequenas, transformá-las em números inteiros e positivos. Como a gente trabalha sempre aqui, ó, ou vai trabalhar na maioria das vezes na base 10, ele resolveu fazer um mecanismo, né, um artifício matemático para transformar essa coisa essas contas com valores muito pequenos em contas com números inteiros. Olha só o que ele faz. Ele usa a ideia de logaritmo. A gente corre, a gente foge disso quando a gente dá aula no ensino médio. A galera fica, vou ter que ver log, não sei o quê. Isso é uma boa aplicação, gente. O logaritmo, ele foi criado para facilitar a nossa vida e não para complicar. E você vai ver, a gente vai chegar lá na expressão do pH que o teu professor do ensino médio ou que você encontra nas provas vestibulares, eles te dão uma expressão para cálculo do pH. A gente vai chegar até ela, tudo bem? Então, caminha comigo aqui, vamos fazer junto. A gente vai partir do quê? A gente vai partir dessa expressão aqui, tudo bem? Olha lá, qual é a expressão que a gente tem? KW é igual a concentração de H+ multiplicado pela concentração de OH-. O que o Sørensen fez? Ele aplicou logaritmo dos dois lados. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui que o log, eu vou aplicar logaritmo dos dois lados, tudo bem? O log do KW vai ser igual ao logaritmo da concentração de H+ multiplicado pela concentração de OH-. Beleza? E aí então agora vamos desmembrar isso aqui. O que a gente tem? Log de um produto. Qual que é essa propriedade mesmo do logaritmo? O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, né? Então, vamos lá, vamos escrever isso aqui, ó. Log do KW vai ser igual ao log da concentração de H+ mais o log da concentração de OH-.
Tudo bem até aqui? A gente está só aplicando as propriedades do logaritmo. Vamos lá. Kw, concentração de H+, e concentração de OH-. Você sabe que o Kw ele é constante, não é? Então a gente já pode substituir isso aqui por um valor. Qual que é o valor do Kw a 25 graus Celsius? 10 elevado a menos 14. Então vamos substituir aqui, ao invés de Kw, eu vou colocar então aqui, ó, log de 10 elevado a menos 14. Tá? Quando a gente faz o log de 10 a menos 14, então você vai lembrar lá, o log de 10 na base 10 é 1. Tudo bem? O expoente aqui ele vai cair para cá, então vai ficar menos 14 vezes 1. Vai dar o próprio menos 14. E aí, qual era a ideia do SORES? Era trabalhar com números positivos. O que a gente faz para transformar esse menos 14 em um número positivo? A gente pode multiplicar por menos 1. Então a gente vai colocar aqui menos log. Só que se eu fiz isso desse lado da expressão, eu tenho que fazer isso do outro lado da expressão também. Então ao invés de log de H+, eu vou colocar aqui, ó, menos log da concentração de H+, mais menos log da concentração de OH-. Olha só que interessante. Quanto que é o menos log da concentração da constante de hidrólise da água, de 10 a menos 14? Pega o menos 14, vai cair para cá, vai encontrar um sinal negativo e vai virar o quê? Vai virar 14. Concorda comigo? Menos log da concentração de H+. Como que a gente vai chamar isso? Menos log da concentração de H+. A gente vai dar um nome para isso. A gente vai chamar isso aqui de pH. Mais menos log da concentração de OH-. Se menos log de H+, a gente chamou de pH, menos log de OH- a gente vai chamar de pOH. Olha só que interessante. Então, 14 é igual ao pH mais o pOH. Se a gente estiver falando da água, da iotização da água, quanto que é menos log de 10 elevado a menos 7? Cai o expoente, muda o sinal, 7. Quanto que é o log de 10 elevado a menos 7? Cai o expoente, muda o sinal, 7. 7 mais 7 dá 14. Olha só, então sempre que na química você encontrar esse pezinho, o que esse pezinho significa? Menos log. Então se eu encontrar PAG, menos log da concentração de AG, que é a prata. Se eu encontrar pKa, menos log do Ka. Se eu encontrar pH, menos log da concentração de H+. Se eu encontrar pOH, menos log da concentração de OH-. Tudo bem? Com isso, então, com essa ideia de pH e pOH, os cálculos ficaram muito mais fáceis. A gente começou a trabalhar com números inteiros. E aí, agora na próxima lousa, eu vou mostrar para você uma escala de pH, onde a gente vai trabalhar com concentração de H+, pH, pOH, concentração de OH- e o meio, ácido ou básico. Na sequência, a gente sai da lousa e vai trabalhar no laboratório. Eu vou mostrar para vocês aquilo que a gente chama de indicadores de pH. Evidentemente, eu vou mostrar alguns indicadores. Eu vou pegar um indicador que você consegue fazer em casa, o extrato de repolho roxo. A gente vai ver qual é o comportamento dele em meio básico, em meio ácido, e depois a gente volta para cá, eu te dou mais um panorama geral dos indicadores e a gente finaliza essa aula, beleza? Eu vou dar uma licencinha para que você possa copiar e já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, onde aqui, primeiro eu vou fazer alguns exemplos de cálculo simples para a gente determinar pH e pOH, né? Fornecer aqui duas concentrações de H+, chegar numa conclusãozinha aqui embaixo, e na sequência eu vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com as escalas de pH. Aqui vocês estão vendo que eu estou colocando concentração de H+, pH, pOH e concentração de OH-. Aqui, esses valores são os valores que eu estou fornecendo para vocês. Então, quando o pH é 0, eu vou descobrir qual é a concentração de H+, o pOH e a concentração de OH-. Quando o pOH for 11, eu vou descobrir quanto que é o pH, concentração de OH- e concentração de H+. E aí você pode, na sua casa, completar essa escala colocando outros valores e vendo se você... Aí você tira uma foto, se quiser dar um print, manda aqui nos comentários, manda por e-mail para mim e a gente confere e vê se você resolveu corretamente o exercício. Beleza? Vamos lá então. Você pegou um exercício para fazer e no exercício disse lá que a concentração de H+, ou você chegou nessa
essa conclusão é da ordem de 10 elevado a menos 4. E você precisa determinar o pH disso aí. Então, qual é a expressão que você vai usar? O pH é igual ao menos log da concentração de H+, que é 10 elevado a menos 4. Então, como que a gente resolve o log disso aqui? Esse menos 4 vai vir aqui para frente, vai encontrar um outro sinal negativo e vai acontecer o que com ele? Ele vai ficar, o pH vai ficar igual a 4. Olha lá, o pH nosso é igual a 4. Então, a gente já pode colocar aqui direto. pH igual a 4. Se você sabe que a somatória a 25 graus Celsius do pH com o pOH vai dar 14, quanto que é o meu pOH? Põe isso na tua cabeça. Se você conhece o pH a 25 graus Celsius, o pOH é aquilo que falta para 14. Então a gente vai colocar aqui, ó, que o pOH é 10. Beleza? Então pH 4, pOH 10. Vamos ver se você entendeu? Concentração de H+ é da ordem de 10 elevado a menos 2. Eu partindo dessa mesma ideia, ao invés de 10 a menos 4, aqui eu vou ter 10 a menos 2. Esse menos 2 cai para cá, encontra esse sinal negativo e fica positivo. Quanto que vai ser o nosso pH aqui? O nosso pH é 2. E qual vai ser o nosso pOH? O nosso pOH é aquilo que falta para 14. Então vai ser 12. Com isso, a gente pode tirar uma conclusão. Presta atenção. 10 a menos 4 é menor que 10 a menos 2. Concorda comigo? Então, olha só. A concentração de H+ aumentou. Tudo bem? O que aconteceu com o pH? Diminuiu. Então, a gente pode concluir que quanto maior for a concentração de H+, menor será o pH. Quanto maior a concentração de H+, menor será o pH. Tranquilo com isso? Beleza? A gente pode também generalizar. Ó. Quanto maior a concentração de OH-, menor será o quê? O pOH. Tudo bem? Então a gente pode chegar aí nessas duas conclusões, para a gente poder vir aqui e preencher a nossa tabela. Agora a gente já consegue preencher essa tabela, acredito eu, que com um pouco mais de facilidade. Se o pH é 0, quanto que é o pOH? É o que falta para 14. Ora, é o próprio 14 aqui, ó. Tudo bem? Olha lá. Se a concentração, se o pH é 0, qual que é a concentração de H+? Ora, é 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, que é igual a 1. Tudo bem? Olha só que tranquilo. E aqui, qual que é a concentração de OH-? A concentração de OH- é 10 elevado a menos 14. Beleza? Olha só que interessante. Então, ó, sempre a concentração vai estar no expoente exatamente igual ao pOH quando a gente falar da base 10. Tudo bem? Vamos fazer agora isso aqui para o 11 aqui, ó. Se o pOH é 11, fala para mim, qual é a concentração de OH-? É da ordem de 10 elevado a menos 11. Concorda comigo? Quanto falta de 11 para chegar até 14? Diz para mim. Faltam 3 unidades. Então, o pH aqui vai ser igual a 3. Se o pH é igual a 3, a nossa concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 3. Tudo bem? pH é igual a 7. Qual é a concentração de H+? Isso aí a gente já sabe, né? Que é 10 elevado a menos 7. Quanto seria, então, o nosso pOH? Olha só que show de bola. O pOH seria 7 e a concentração de OH-, 10 elevado a menos 7. Vamos ver se você entendeu? O pOH é 6. Quanto falta para chegar em 14? Faltam 8, então o nosso pH é igual a 8. Qual vai ser a concentração de H+? 10 elevado a menos 8. Tudo bem? E qual vai ser a concentração de OH-? Diz para mim aí, ó. 10 elevado a menos 6. E por fim, para a gente fechar aí com chave de ouro, pH igual a 13. Quanto que vai ser o pOH? É o que falta para 14, 1. E a concentração de OH-, 10 elevado a menos 1. E quanto que vai ser a concentração de H+?
10 elevado a menos 13. 10 elevado a menos 13. Olha só, como a nossa escala de pH é uma escala logarítmica, uma vez que pH é menos log de H+, você pode pensar no seguinte: a variação de pH ela vai seguir sempre uma escala logarítmica. Portanto, quando o pH varia uma unidade, a concentração de H+ e de OH- vai variar 10 vezes. Olha só, pH aumentou uma unidade. Se o pH aumentar, a concentração de H+ vai diminuir. Quantas vezes diminuiu aqui a concentração de H+? 10 vezes, porque foi de 10 a menos 7 para 10 a menos 8. Foi de 0,000001 para 0,000001. Então, diminuiu 10 vezes. Se o pH aumentasse 2 unidades, a concentração ia diminuir 100 vezes. Se o pH diminuísse 3 unidades, a concentração ia diminuir 1000 vezes. Tudo bem? Então é sempre importante você lembrar disso. Olha para cá, de 7 para 3, o pH diminuiu quantas unidades? Diminuiu 4. Se o pH diminui, a concentração de H+ aumenta. Aumenta quanto? 10 elevado à quarta. 10.000 vezes. Porque, ó, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1.000, vezes 10, 10.000. Então, foi 10.000 vezes ao aumento da concentração de H+. Por isso que é uma escala logarítmica. Tem que ficar esperto com isso. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai para uma parte prática. A gente vai falar dos indicadores ácido-base. Eu vou usar nessa aula para mostrar para vocês o extrato de repolho roxo que você pode fazer aí na sua casa e fazer alguns testes de pH. E aí vocês vão ver qual é o comportamento do indicador. E na sequência, a gente volta aqui com um resumão sobre os indicadores e finalizamos aí mais uma aula aqui no nosso canal. Aguenta a mão um pouquinho aí, eu vou dar uma licença para que você possa copiar o conteúdo. Bom, galera, a gente veio agora aqui para mostrar para vocês uma parte um pouco mais prática, onde a gente vai mostrar para vocês como produzir um indicador universal. A gente vai usar aí o repolho roxo, tá? Bastante comum, encontrado em supermercado, você consegue comprar aí com muita tranquilidade, é um indicador muito barato e você pode preparar em casa. Então a primeira coisa que a gente faz é cortar o repolho, né? Cortar em pedaços bem pequenininhos e eu coloco dentro sempre aí de uma garrafinha PET que você iria descartar. Então você já usa aí para suas experiências de laboratório em casa, tudo bem? Aqui tá todo o repolhinho todo picadinho aqui. A gente vai fazer tipo Ana Maria Braga, né? Eu preparei várias amostras aí. Depois daquele repolho roxo picado, a gente vai adicionar um pouquinho de água. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que tem água dentro dessa embalagem. Olha só que interessante. Tem água aqui. E o que vai acontecer? Depois de você agitar bastante, a água vai extrair do repolho roxo aquele que é o nosso indicador universal. E depois que você filtrar, o que você vai ter? Aqui o seu indicador universal. Olha só, o extrato do repolho roxo. A gente vai pegar esse extrato de repolho roxo, a gente vai colocar em 3 embalagens separadamente e eu vou adicionar algumas gotinhas de ácido, algumas gotinhas de base, para que você possa ver o comportamento do indicador frente a uma substância ácida e a uma substância básica. Aguenta a mão um pouquinho aí. Bom, galera, temos aqui agora os 3 frascos com o indicador, tudo bem? Então estou com 3 frasquinhos aqui, você está vendo que estão todos aí com a coloração roxa. No primeiro frasquinho, a gente vai adicionar algumas gotas de uma solução ácida. Isso aqui agora você presta bastante atenção que vai acontecer a mudança de coloração. Olha só que bonito. Ó, você percebeu que a cor ficou bem vermelha, né? Então, o indicador universal, o extrato de repolho roxo, ele, na presença de ácido, fica com coloração vermelha. Bom, agora a gente vai testar o nosso segundo frasco com uma solução básica. Presta bastante atenção. Olha só o que aconteceu. Em meio básico, o extrato de repolho roxo ficou de que coloração? Ficou de coloração verde. E agora, para finalizar aí essa nossa parte prática, você pode testar aí na sua casa. De repente você tem, sei lá, um limão, você tem um produto de limpeza, alguma coisa, você pode testar aí o pH das substâncias. Porque olha só que bacana, você consegue, preparando aí esse extrato de repolho roxo em casa, você consegue ter um indicador universal. Aqui na nossa esquerda, o meio ácido, coloração vermelha, no meio
meio básico, coloração roxa, e aqui na nossa ponta direita, para finalizar essa parte prática para vocês, o nosso meio básico ou alcalino, coloração verde. Então você pega aí um limão, joga dentro desse extratinho de repolho roxo, vê se o limão ele é ácido mesmo. Se ele ficar com a coloração tendendo aí para o nosso vermelho, ele vai ser um produto ácido. Pega um produto de limpeza da sua mãe, a gente sabe que os produtos de limpeza geralmente têm características básicas, joga uma gotinha lá dentro do extrato de repolho roxo, poxa, você já viu aí que tem características básicas, beleza? Então é uma parte prática aí para você poder entender um pouquinho melhor essa história de pH e pOH, tudo bem? Vamos voltar então para a aula teórica. Um abraço! Bom, galera, agora que vocês já viram lá a ação do extrato de repolho roxo, vamos sistematizar isso aí. Vamos falar do indicador extrato de repolho roxo e da fenolftaleína. Olha lá, o extrato de repolho roxo ele é considerado um indicador universal. Olha lá, ele é um indicador universal. Pessoal, por que ele é considerado um indicador universal? Porque ele consegue trabalhar muito bem nos três meios que a gente tem. A gente tem meio ácido, a gente tem o meio neutro e a gente tem o meio básico ou alcalino. Então a gente pode dizer assim, quando você pega lá o extrato do repolho roxo e joga uma substância ácida, qual é a tendência de mudança de cor? A tendência é mudar aqui para o vermelho. Então aqui o vermelho, a gente vai dizer que a substância é um ácido. Agora, se a substância for neutra, olha lá, o que vai acontecer? Vai ficar na cor roxa. E você viu que quando a gente adicionou uma substância com característica básica ou alcalina, que cor ficou? Ficou verde. Então a gente pode dizer que o verde ali é o meio básico, né? Básico ou alcalino. Então, o extrato de repolho roxo, ele consegue indicar pra gente tanto meio ácido como neutro como básico. Por isso que ele é considerado um indicador universal. Que não é o caso do indicador mais trabalhado nas questões de vestibular, que é a fenolftaleína. A gente usa a fenolftaleína como indicador nos processos de titulação ácido-base. A gente usa a fenolftaleína para indicar pra gente o momento de parar a titulação. Beleza? E por que a gente pode usar a fenolftaleína quando a gente está titulando, por exemplo, aí, um ácido com uma base, né? A gente tem lá uma base na bureta e a gente tem um ácido no nosso Erlenmeyer. Por quê? Porque no meio básico, pH maior ou igual a 8, a fenolftaleína ela adquire uma coloração rosa. Ela fica rosa no meio básico. Já no meio neutro e no meio ácido, qual é a cor da fenolftaleína? Ela é incolor. Por isso que a gente usa a fenolftaleína quando a gente está usando uma base na bureta. Porque você vai titulando, ela está incolor, incolor, incolor. Quando fica rosa, você sabe que o meio ficou básico. Tudo bem? A fenolftaleína é um indicador universal? Não, se a sua resposta foi não, ela está correta. Por quê? Porque ela não diferencia o meio neutro do meio ácido. Ela só diferencia para o meio básico. No meio básico, ela fica com coloração rosa. Meio ácido e meio neutro, ela vai ficar incolor. Já o extrato de repolho roxo é um indicador universal porque ele tem as cores correspondentes a cada uma das possibilidades de acidez ou basicidade do meio. Tranquilo? Bom, agora eu vou dar uma licencinha aí para vocês, se quiserem copiar que está na lousa, e eu volto aqui para dizer que, infelizmente, mais uma aula aqui no nosso canal chega ao final. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa aula, tenha desmistificado um pouquinho essa coisa de que o pH é uma coisa muito complicada, muito complexa. Não, são cálculos um tanto quanto simples, você tem que saber trabalhar aí com algumas operaçõezinhas matemáticas. A gente vai minimizar qualquer eventual dúvida de vocês na resolução dos exercícios. Então, eu digo para você que foi um imenso prazer gravar essa aula para você. Se você chegou até aqui, por favor, clique aí no botão curtir, dê um joinha pra gente. Se você achou que essa aula foi importante para você, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais, faz o canal crescer, ajuda na divulgação do nosso canal. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio ao nosso canal, por favor, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é e será um imenso prazer responder aí a sua dúvida, o seu questionamento, o seu elogio ou a sua crítica para melhorar a qualidade das nossas aulas. Tudo bem? Então, o que eu tenho a dizer a você é beijo, tchau!